Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 8 de outubro de 2022, um sábado. Vamos aos versículos e à oração, depois eu faço uma reflexão. O primeiro versículo vem de Isaías 42, 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. E agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. As primeiras predições do Deus que liberta da escravidão, do Deus que acompanha o seu povo, do Deus que coloca um contrato social entre as pessoas e um contrato também de justiça do comportamento desse povo com esse Javé libertador dos escravos do Egito. A realização da vinda dos profetas. E agora Isaías diz que vai anunciar coisas novas. Isso no Antigo Testamento, né? E essas coisas novas, Jesus, né? O profeta do Antigo Testamento anunciando o Messias, o Salvador. O Cristo. Cristo não é um sobrenome, é um título. O Cristo, o Salvador, o enviado. É mais condizente com o significado, o enviado de Deus. E o segundo versículo vem de Mateus, capítulo 13, versículo 17. Muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, Jesus, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus, a revelação. E a oração vem de Heinrich Held. É um hino que ele escreveu. O desejo dos anciãos, dos profetas, as visões, o que Deus nos anunciou, milagroso, executou. Se bem-vindo, ó Salvador, canto glórias com fervor, grava no meu coração teu caminho justo e bom. Bonitinho, né? Rima muito bem feita, apesar de, claro, ser uma tradução. E tu coloca a mesma coisa que diz que estamos tratando nos versículos, essa revelação. O desejo dos anciãos, dos profetas, as visões, o que Deus anunciou, a centralidade da fé cristã em Jesus. Agora a minha reflexão. A grande discussão em todas as igrejas, eu não coloco aqui as empresas de ganhar dinheiro e vender milagre, tá? Isso para mim são empresas, não são igrejas. Nas igrejas, a grande discussão entre as igrejas e dentro das igrejas, dentro delas, o grande debate e embate é entre o grupo que defende que o centro da pregação e da ação da igreja, dos cristãos e das cristãs, é seguir a lei, quer dizer, ser obediente na lei, lei que está na Bíblia, lei que é falada nos textos bíblicos,
que para ser cristão é importante, o mais importante é seguir esta lei. Isso a gente vê igrejas ou assim, padres, pastores que seguem essa linha, padres, pastores, pastoras que seguem essa linha, tem que fazer o que Deus manda, o que Deus pede, ser obediente. E aqueles que dizem o mais importante é viver a graça, o amor que Deus nos deu e nós vivemos para os outros. Então aqueles que dizem que a lei é importante dizem, olha, seguindo a lei, sim, tu vai amar o próximo. E aqueles que dizem que mais importante é a graça, o amor, dizem, olha, sendo amoroso, tu já vai estar cumprindo a lei, não precisa ser tão à risca, não. Pode ficar mais livre. Os luteranos têm essa característica. Amando ao próximo e à próxima, você já cumpre a lei. Os luteranos, digamos assim, têm a tendência de ser mais éticos do que moralistas. E outros, como os luteranos, protestantes, têm essa tendência, mas e tem aqueles os católicos e ali pentecostais têm mais assim, sendo moral, tu já vai estar fazendo a coisa certa, seguindo a lei. Essa é a grande discussão. Adivinhe qual é a minha posição. Eu já falei sobre ética e moral um dia. Tenho uma procurada, tem até um recorte que eu fiz sobre ética e moral. Acho que essa é uma discussão que já tem 2000 anos, mais de 2000 anos, porque já vem lá dos judeus. Jesus brigava com os fariseus por causa disso. Não era? E tinha também motivos políticos, né? Mas vejam isso. A lei ou o amor ou a graça? A graça não é naquele sentido que se tem hoje em dia, daquela graça que tu compra com aqueles pastores daquelas empresas, que eu disse que não são igrejas. Vamos ao texto da primeira leitura, Carta aos Romanos, capítulo 4, Carta aos Romanos 4, 18 a 25. Romanos 4, versículos 18 a 25. Lá o Abraão fala sobre o Abraão e sua importância em ter criado um povo que tem um certo comportamento interessante. Então, 4, eu já esqueci, 4, Romanos 4, 18 a 25, 18. Vamos lá. Abraão, esperando contra a esperança. Quer dizer, ele ia fazer, esperando contra uma desesperança, não tinha tanto motivo para ter esperança. Creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Incontável como as estrelas, grãos de areia. Tá? Uma promessa, ele tinha uma promessa de iniciar uma nação. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Os dois já eram velhos. 100 anos é muito, eles se atrapalhavam com os números, tá? Depois de passar de 10, eles se atrapalhavam muito com os números, os judeus. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé,
se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele disse, isso aí não é muito, assim, não tem muito motivo para eu crer nessa história aí, mas eu vou encarar, eu vou acreditar, vou em frente. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E essa fé foi, assim, foi considerada coisa boa. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta essa fé, mas também para nós, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E esta fé do Abraão, de crer contra a esperança, de crer e ir adiante nessa promessa, mesmo sendo imperfeito, isso lhe foi imputado por justiça. Abraão não era um cara perfeito, mas foi um cara que creu assim. E aí Deus, esse sentido da graça, Deus lhe deu isso por justiça, assim como dá por justiça o nosso crer, mesmo que nós não sejamos perfeitos, mas Jesus se dá por nós pela nossa imperfeição, para que nós sejamos considerados seres amados por Deus. Então eu diria a graça é fundamental na fé cristã. E o que é viver por graça? Não é que tudo vai ser perfeito, como não foi antes de a gente assumir essa graça, esse perdão, esse amor de Deus derramado. A gente não é perfeito, não vai ser perfeito. E vai ter que, muitas vezes, crer contra a esperança, não por uma mágica, mas como um método de caminhar. E nós olhamos para frente e dizemos, a terra prometida de Abraão, essa nação nova que ele ia fazer, para nós é o reino de Deus. Mas isso não vai acontecer. O ser humano sempre vai ser injusto. Mas a gente caminha. E a gente acredita. E vai dando às vezes murro em ponta de faca. Batendo a cabeça no muro. Que o muro é forte. O muro das ganâncias, do poder, da exploração, do desamor, das estruturas injustas, do egoísmo, do egocentrismo, do poder e do dinheiro. Isso é terrível. A gente diz, mas eu acredito. E muita gente se junta. E daí, mesmo a gente sendo imperfeito, isso nos é imputado para justiça. E os nossos erros ficam para lá. É bonito isso, né? Bonito. Depois que a gente entende, isso dá uma boa animada. Isso não é uma coisa assim matemática, tá? Isso é uma coisa meio de sentimento e razão, assim, misturado. Que a gente chama fé. Bom, agora a segunda leitura. Então o Mordecai não foi falar com o rei, ficou com medo e pediu para Esther. A Esther fez lá fez um encontro com o rei. E o rei concordou, olha, eu vou pensar, porque disse, e combinaram de conversar no outro dia de novo. E o Mordecai saiu. Mordecai estava do lado de fora ouvindo. Aí quando o rei saiu, viu o Mordecai. E o Amã, que era o ajudante do rei, Assuero, viu também o Mordecai. Ele disse, eu vou matar esse judeu amanhã de manhã, bem cedinho. A Esther planejando um encontro entre o judeu Mordecai com o rei,
que mandou oprimir os judeus, e o Amã disse, eu vou matar esse cara bem cedinho. É uma novela essa história da Esther, né? Um bom dia.